Se você tem mais de 60 anos, existe algo que faz todas as noites que pode estar aumentando silenciosamente o risco de sofrer um AVC. Sem dor, sem aviso, enquanto dorme tranquilamente. Não há dor no peito, nem fala arrastada, nem tonturas para alertá-lo. Você vai para a cama sentindo-se bem, e pela manhã, tudo mudou. Acorda confuso, sem conseguir falar direito, ou percebe que não consegue levantar o braço. Um AVC silencioso, súbito, que muda completamente a vida. E tudo por causa de algo tão simples quanto a forma como você dorme. Como doutora Roberta Andrade, já presenciei isso acontecer muitas e muitas vezes. E não estou falando de tabagismo, má alimentação ou falta de exercícios. Estou falando de hábitos de sono comuns que a maioria das pessoas acredita serem totalmente seguros. Mas não são. Hoje vou guiá-lo por 9 posições perigosas para dormir e rotinas noturnas que podem estar aumentando significativamente o seu risco de AVC, hemorragias cerebrais ou picos perigosos de pressão arterial, especialmente durante aquelas horas silenciosas da madrugada, quando o seu cérebro está mais vulnerável. Se você tem mais de 60 anos, ou conhece alguém que tem, este vídeo pode salvar uma vida. Talvez até a sua. Por isso, preste muita atenção. Vamos começar. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. 1. Dormir completamente deitado, sem almofada. Parece inofensivo, até reconfortante. Deitar-se de costas à noite, braços ao lado do corpo, sem nenhuma almofada sob a cabeça. Para muitos adultos mais velhos, é um hábito de décadas. Alguns dizem que ajuda com dores lombares, outros sentem que permite respirar melhor. Mas aqui está algo que quase ninguém lhe conta: dormir completamente plano, sem elevar minimamente a cabeça, pode estar aumentando silenciosamente o risco de AVC durante a noite. E você talvez nunca perceba que isso está acontecendo. Quando você dorme totalmente plano, sua cabeça fica no mesmo nível do coração. Pode parecer natural, mas fisiologicamente não é, especialmente em pessoas mais velhas. À medida que envelhecemos, os vasos sanguíneos do pescoço e do cérebro perdem flexibilidade. O sangue não flui com a mesma eficiência de antes. As veias que deveriam drenar o sangue do cérebro começam a lutar contra a gravidade. Em vez de drenar de forma suave e contínua, o sangue pode acumular-se, desacelerar e até coagular, principalmente durante a madrugada, quando a pressão arterial naturalmente aumenta. E quando coágulos se formam durante o sono, eles não ficam parados por muito tempo. Um pequeno coágulo em um vaso estreitado, e as consequências podem ser devastadoras: fala arrastada, paralisia de um lado do rosto, incapacidade permanente, até mesmo morte. Deixe-me contar sobre o Sr. Marcos Ferreira, um mecânico aposentado de 77 anos, de Minas Gerais. Forte, independente, ainda consertava equipamentos na garagem. Todas as noites, ele se deitava completamente plano na cama, sem almofada, apenas o colchão e as mãos cruzadas no peito. Era um hábito antigo, desde seus tempos na Marinha. Ele dizia que o ajudava a dormir profundamente. Uma manhã, sua esposa, Carla, o encontrou meio acordado, mas completamente incapaz de falar. Os olhos estavam abertos, mas um lado do rosto estava caído. Ele não conseguia levantar o braço direito. No pronto-socorro, a tomografia mostrou um coágulo na artéria cerebral média esquerda, um AVC isquêmico que acontece quando o sangue engrossa e coagula em vasos estreitados, muitas vezes durante o sono. As artérias carótidas estavam rígidas. O sangue tinha ficado estagnado por tempo demais, tudo relacionado à posição de dormir. Os médicos agiram rapidamente para dissolver o coágulo, mas o Sr. Marcos nunca mais voltou a ser o mesmo. A fala ficou mais lenta, ele precisa de andador. E todas as noites, Carla o coloca cuidadosamente sobre uma almofada em cunha, algo que eles gostariam muito de ter sabido anos antes.
O que a maioria das pessoas não entende é que quando você se deita completamente plano, especialmente com as alterações vasculares naturais da idade, a drenagem venosa do cérebro fica comprometida. Em palavras simples, o sistema de drenagem do cérebro desacelera, e o sangue estagnado se torna terreno fértil para a formação de coágulos. Some a isso a desidratação natural durante a noite e a queda da saturação de oxigênio, e você tem a tempestade perfeita. Esta posição é especialmente perigosa para pessoas com hipertensão, fibrilação atrial, apneia do sono, histórico de doença das carótidas ou que tomam medicamentos para pressão que baixam demais durante a noite. O ajuste mais seguro: elevar ligeiramente a cabeça, cerca de 30 graus. Isso ajuda a gravidade a favorecer o fluxo sanguíneo, reduz a pressão intracraniana e permite uma oxigenação mais uniforme do cérebro. Mesmo uma ou duas almofadas de suporte podem fazer uma diferença enorme. E sempre escolha uma almofada que apoie a curva natural do pescoço, não uma que empurre o queixo para frente. Alguns pensam que isso é apenas sobre conforto. Não é. É sobre fluxo sanguíneo para o órgão mais delicado do seu corpo. É sobre proteger sua independência, memória, capacidade de falar, caminhar, de ser você. O Sr. Marcos me disse com lágrimas nos olhos: Doutora Roberta Andrade, se alguém tivesse me dito que dormir completamente plano poderia fazer isso, eu teria mudado há anos. Deixe-me ser essa pessoa para você hoje. 2. Dormir de bruços. Há um erro silencioso que muitas pessoas mais velhas cometem todas as noites. Parece confortável, familiar, inofensivo, dormir de barriga para baixo. Talvez tenha começado para aliviar dores nas costas. Talvez você goste da sensação de pressão no peito, daquela sensação acolhedora. Mas preciso lhe dizer algo que talvez nunca tenha ouvido do seu médico: dormir de bruços pode ser uma das posições mais perigosas para o seu cérebro. Em corpos jovens, pode não causar grande problema. Mas com a idade, a circulação desacelera, as artérias endurecem e os níveis de oxigênio caem mais facilmente, especialmente durante as fases de sono profundo. Quando você dorme de bruços, várias coisas perigosas começam a acontecer. Primeiro, seu pescoço precisa virar acentuadamente para um dos lados para você conseguir respirar. Essa posição comprime as artérias vertebrais que transportam sangue rico em oxigênio para a parte posterior do cérebro, a região que controla equilíbrio, coordenação e até consciência. E não para por aí. Essa postura também pressiona as artérias carótidas, especialmente quando a cabeça afunda em uma almofada ou colchão macio. O fluxo sanguíneo desacelera, as veias que deveriam levar o sangue para fora do cérebro ficam comprimidas. O sangue estagnado se acumula, engrossa e, em pessoas vulneráveis, forma coágulos. Esses coágulos podem ficar ali por horas, esperando pelo aumento matinal da pressão arterial. Quando se soltam, vão diretamente para o cérebro. O resultado: um AVC, muitas vezes grave, por vezes fatal. Nunca vou esquecer da senhora Helena Costa, 82 anos, professora primária aposentada do Paraná. Ela veio me procurar depois de uma experiência aterrorizante. Sua filha a encontrou pela manhã, deitada de bruços, com a fala enrolada e o lado esquerdo do corpo sem força. Foi levada às pressas ao hospital. Os exames revelaram um AVC isquêmico extenso no cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação e equilíbrio. A causa não foi colesterol alto nem fibrilação atrial. As artérias carótidas da senhora Helena estavam estreitadas pela idade, e as horas dormindo de bruços, com o pescoço torcido, reduziram o fluxo sanguíneo suficiente para permitir a formação de um coágulo. Pela manhã, o dano já estava feito. A senhora Helena sobreviveu, mas não dirige mais. Tem dificuldade para andar sem andador e repete sempre: eu não fazia ideia de que algo tão simples como a forma de dormir poderia quase tirar minha vida. A ciência por trás disso: na posição de bruços, a rotação do pescoço pode diminuir em mais de 40% o fluxo na artéria vertebral, especialmente se a almofada ou colchão empurrarem a cabeça para trás. A compressão do tórax reduz a expansão pulmonar, levando a baixa saturação de oxigênio, o que sobrecarrega tanto o coração quanto o cérebro. As vias aéreas podem ficar parcialmente obstruídas, aumentando a retenção de dióxido de carbono,
o que altera ainda mais o fluxo cerebral e promove instabilidade vascular. Com a idade, não toleramos essas quedas de oxigênio como antes. Um adulto de 30 anos pode acordar ofegante e ajustar a posição. Aos 70 ou 80, essa mesma queda pode passar completamente despercebida, preparando silenciosamente um AVC noturno. Se você ronca, tem apneia do sono ou toma sedativos ou remédios para dormir, dormir de bruços é ainda mais perigoso. O corpo responde menos, as vias aéreas colapsam mais facilmente e a probabilidade de um AVC silencioso por falta de oxigênio aumenta dramaticamente. Se você ou alguém que ama tem esse hábito, tente mudar, durma de lado, com uma almofada firme que mantenha a cabeça alinhada. Ou melhor ainda, durma ligeiramente elevado sobre o lado esquerdo para proteger tanto a circulação do coração quanto do cérebro. Essas pequenas mudanças não são sobre conforto, são sobre sobrevivência. O que parece acolhedor pode estar exercendo pressão mortal nas artérias que mantêm seu cérebro vivo. 3. Dormir com um cobertor pesado sobre a cabeça. Há um hábito íntimo que muitas pessoas levam para a terceira idade. Confortante, quase infantil, feito sem pensar, puxar o cobertor por cima da cabeça. Talvez para bloquear o barulho de um parceiro que ronca ou do ventilador. Talvez o quarto esteja frio ou muito claro. Ou, como muitos que cresceram em casas frias, você encontra a paz nesse casulo de calor e silêncio. Mas para pessoas mais velhas, esse pequeno hábito pode se tornar mortal. Quando você dorme com um cobertor pesado sobre a cabeça, não está apenas bloqueando luz ou som, está limitando o ar. Ao longo da noite, os níveis de oxigênio caem naquele pequeno espaço confinado. O dióxido de carbono que você exala se acumula perto do nariz e da boca. E aos 60, 70 ou 80 anos, o cérebro não se recupera como antes. Baixo oxigênio e alto dióxido de carbono durante o sono aumentam o risco do sangue engrossar. Em cérebros vulneráveis, coágulos se formam. O Sr. Roberto Silva, 81 anos, carteiro aposentado e ex-chefe dos Correios em Goiás, sempre gostou de dormir no escuro total. Ele dizia que puxava as cobertas sobre a cabeça desde criança. Às vezes, especialmente no inverno, sua esposa brincava com isso, dizendo que ele parecia um casulo. Mas ele se sentia seguro, relaxado. E toda noite, puxava um edredão grosso por cima da cabeça e se encolhia para dormir. Uma manhã, ele não se levantou. Sua esposa o encontrou sonolento e pouco responsivo. Os níveis de oxigênio estavam perigosamente baixos. A tomografia revelou um AVC silencioso nas primeiras horas da manhã, um coágulo alojado em um pequeno vaso profundo do cérebro. Não foi por aterosclerose ou fibrilação atrial, mas por privação de oxigênio durante o sono, somada ao espessamento natural do sangue pela idade. Um dos fatores de risco: dormir com o fluxo de ar restrito debaixo de um cobertor pesado. Durante o sono profundo, especialmente no REM, o cérebro precisa de oxigênio consistente. Ao reciclar o ar debaixo das cobertas, o oxigênio diminui, o coração acelera para compensar e a pressão arterial oscila. Esses picos e quedas pressionam vasos já frágeis. Some a desidratação, circulação lenta e artérias endurecidas, e você cria o cenário perfeito para um coágulo. O mais assustador: você pode nunca saber que está acontecendo. Vai para a cama quente e seguro, mas seu cérebro está sufocando lentamente. E quando o dano se manifesta, você pode acordar diferente, se acordar. Estudos mostram que até mesmo hipóxia leve durante o sono aumenta significativamente o risco de AVC e declínio cognitivo em pessoas mais velhas. E isso não se aplica só a quem tem apneia diagnosticada. Qualquer pessoa cuja respiração seja perturbada pelo ambiente ou postura pode ser afetada. Se você dorme com um cobertor sobre a cabeça, mesmo que só no inverno, repense. Em vez disso, use uma máscara de sono para a luz e protetores auriculares para o som. Mantenha o quarto em uma temperatura confortável e invista em roupas de cama respiráveis e leves. Não é questão de conforto, é de proteção. É dar ao cérebro o oxigênio de que ele precisa para se restaurar, reparar e sobreviver à noite. O Sr. Roberto agora dorme com uma almofada em cunha, luz suave e o cobertor dobrado abaixo dos ombros. Ele me disse em voz baixa:
Nunca soube que algo que me fazia sentir tão seguro poderia ser tão perigoso. E ele não está sozinho. Porque o que não sabemos pode nos machucar, especialmente enquanto dormimos. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. 4. Dormir sentado em uma poltrona reclinável. Para muitas pessoas mais velhas, dormir torna-se mais difícil com a idade, não só para adormecer, mas para manter o sono sem dor. Articulações doloridas, coluna rígida, refluxo, falta de ar, tudo leva à mesma solução, a poltrona reclinável. Há quem abandone completamente a cama. Talvez seja o seu caso. Noite após noite, a poltrona vira sua cama. Cobertor macio, TV ligada, inclinação no ponto perfeito. Parece seguro. Mas o que parece seguro pode ser perigosamente silencioso. O corpo humano foi feito para descansar deitado, com sangue e oxigênio fluindo por igual. Quando você dorme semi-sentado, digamos, a 45 ou 60 graus, você coloca seu sistema circulatório em desvantagem, principalmente na terceira idade. A gravidade faz duas coisas: puxa o sangue para baixo, longe do cérebro, e comprime as veias grandes nas pernas e quadris. O resultado: estagnação nas pernas e risco muito maior de formar coágulos. Nos jovens, não é tão perigoso. Depois dos 60, tudo muda. O sangue fica mais espesso devido à desidratação, os vasos ficam mais estreitos, o coração menos eficiente. O sangue lento e acumulado nas pernas pode formar coágulos pequenos, pegajosos e silenciosos. Esses coágulos podem subir durante a noite ou de madrugada. Basta se alojar no cérebro e o dano está feito antes de você acordar. A senhora Beatriz Almeida, 79 anos, florista aposentada de Pernambuco, começou a dormir na poltrona reclinável depois de uma cirurgia no quadril. Só até a dor passar, ela disse. Mas a dor ficou, e a poltrona virou sua cama. Pela manhã, ela acordava rígida. Um dia, sua filha a encontrou confusa, com a mão esquerda quase imóvel. Ela não sentiu nada. Sem aviso. A tomografia revelou um AVC lacunar, pequeno e profundo, causado por um coágulo em um pequeno vaso do cérebro. Sem grandes doenças cardíacas, sem fibrilação atrial. O que ela tinha era má circulação após anos dormindo sentada. As pernas inchavam, os tornozelos ficavam apertados, tonturas ao levantar da cadeira. Os sinais estavam lá, mas como muitos, ela nunca imaginou que uma poltrona reclinável pudesse se tornar uma armadilha para AVC. A verdade médica: dormir sentado reduz a eficácia do barorreflexo, o sistema que regula a pressão arterial. Deitado, cérebro e coração se comunicam melhor para equilibrar a pressão. Sentado, especialmente curvado ou torcido, esse reflexo enfraquece, levando à instabilidade perigosa da pressão, especialmente em pessoas mais velhas. Semimedicação, desidratação, meias apertadas ou edema, e você tem vários fatores de risco acontecendo ao mesmo tempo, enquanto pensa que está apenas dormindo confortavelmente. Se você dorme em uma poltrona reclinável ou passa horas cochilando nessa posição, isso é um alerta. O sono não é só descanso, é posicionar o corpo para proteger o cérebro. Se você precisa dormir elevado, use uma cama ajustável, estilo hospitalar, ou uma cunha firme que eleve o tronco sem comprimir os membros inferiores. E movimente as pernas regularmente para ajudar a circulação. A senhora Beatriz voltou para a cama, cabeça ligeiramente elevada e uma almofada corporal apoiando o quadril. Ela diz muitas vezes: achei que estava tornando as coisas mais fáceis. Não pensei que estava tornando as coisas mais perigosas. Muita gente acha que o perigo está em se mexer demais. Para pessoas mais velhas, o perigo está muitas vezes em ficar imóvel na posição errada por tempo demais. 5. Dormir sobre o lado direito com o braço debaixo da almofada. Milhões de pessoas encontram conforto nesta posição, especialmente as mais velhas. Você se deita sobre o lado direito, enfia o braço debaixo da almofada e adormece como sempre fez.
Como doutora Roberta Andrade, devo lhe dizer, esta é uma das posições mais perigosas que vejo em pessoas da terceira idade. Não porque cause dor, mas porque restringe silenciosamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, noite após noite, aumentando o risco de AVC justo quando você acredita estar mais seguro. Quando você se deita sobre o lado direito com o braço preso debaixo da cabeça ou almofada, você exerce pressão direta sobre as artérias e veias maiores do pescoço e ombro, incluindo a carótida e a subclávia. São verdadeiras autoestradas do sangue para o cérebro. Comprimidas por horas, o fluxo desacelera, o sangue se acumula, as veias se apertam, as artérias estreitam. E no silêncio do sono, o sangue engrossa e coagula. O coágulo pode ficar no lugar até a madrugada. Quando a pressão sobe com o nascer do dia, ele se desprende, sobe e, em segundos, o cérebro fica sem oxigênio. O Sr. Elísio Santos, 75 anos, ex-militar do Exército, do Ceará, dormia sempre sobre o lado direito, braço debaixo da almofada para sustentar o pescoço. Achava que era o jeito certo. Uma manhã, sua esposa o encontrou meio fora da cama, atordoado, sem conseguir mover a perna esquerda. A tomografia mostrou um AVC no hemisfério direito por coágulo na artéria cerebral média. O Sr. Elísio não tinha colesterol alto, não era diabético, não fumava. De onde veio o coágulo? Ao revisar seus hábitos, ficou claro: pressão crônica no lado direito e anos dormindo sobre o braço comprometeram o fluxo sanguíneo. O ecodoppler mostrou o estreitamento da carótida. Ao reduzir o fluxo por horas todas as noites, formou-se um coágulo que atacou ao amanhecer. O Sr. Elísio sobreviveu, mas sua mobilidade foi reduzida. Usa uma órtese e faz fisioterapia. Ele me disse: não fazia ideia de que a forma como eu dormia poderia me trair. E não é só a artéria. Esta posição comprime o plexo braquial, o feixe de nervos do ombro para o braço. Com o peso do corpo, os nervos não apenas adormecem, eles enviam sinais de estresse ao cérebro e podem interromper o ciclo de sono sem você perceber. Com o tempo, a má circulação e o estresse nervoso contribuem para microdanos vasculares silenciosos, até que se rompem. Pessoas mais velhas são mais vulneráveis, vasos mais rígidos, sangue mais viscoso, recuperação mais lenta de restrições de fluxo, menor resiliência nervosa. Se você dorme sobre o lado direito com o braço debaixo da almofada, mude, não por conforto, mas por consequências que mudam a vida. Tente o lado esquerdo, cabeça ligeiramente elevada e braços à frente do corpo ou ao lado, nunca debaixo. Use uma almofada contornada para manter o pescoço alinhado e reduzir a pressão nos vasos. Uma pequena mudança pode proteger sua independência, memória, capacidade de abraçar a família, passear com o cachorro, dizer o nome do neto. Você pode não sentir o dano acontecendo, mas seu cérebro lembra. E um dia, o corpo reage. 6. Mudar de posição frequentemente, sono fragmentado. Há uma inquietação que se instala com a idade, dificuldade em manter o sono, acordar várias vezes, virar-se de um lado para o outro. Você pode culpar a idade, a artrite, as idas ao banheiro. Mas e se eu lhe dissesse que esse padrão pode ser um aviso do cérebro? E pior, um gatilho para AVC? Como doutora Roberta Andrade, neurologista, passei a ver o sono não só como recarga, mas como um tempo crítico em que o cérebro restaura o fluxo, equilibra a pressão e limpa toxinas. Quando esse processo é interrompido repetidamente, especialmente em pessoas mais velhas, as consequências podem ser devastadoras. Cada movimento brusco na cama, rolar, ajustar a cabeça, mexer o pescoço, altera temporariamente o fluxo sanguíneo para e do cérebro. Aos 30 anos, pode não importar. Aos 70 ou 80, com artérias rígidas, veias estreitas e paredes frágeis, cada movimento pode criar períodos breves de hipoperfusão. Some pouca hidratação noturna, oxigênio baixo ou problemas de pressão, e o risco dispara. E há mais. A movimentação frequente pode não ser só consequência de mau sono, pode ser o cérebro ofegando por equilíbrio. A senhora Natália Delgado, 76 anos, professora de piano aposentada do Rio Grande do Sul, dormia 7 horas, mas acordava exausta. O marido notou que ela se mexia na cama constantemente, virando-se a cada 10 ou 15 minutos.
vieram as dores de cabeça, tonturas matinais. Uma noite, ela acordou com a mão direita dormente e fala enrolada. Na urgência, os exames mostraram um pequeno AVC isquêmico, provavelmente ocorrido horas antes de acordar. O estudo do sono e a avaliação vascular revelaram hipoperfusão intermitente, reduções temporárias do fluxo durante os movimentos inquietos. Com o tempo, essa instabilidade levou à estagnação nos vasos do pescoço e, finalmente, a coágulos. Não foi colesterol, nem problema cardíaco. Foi sono fragmentado que parecia descanso, mas era assédio ao cérebro. Para pessoas mais velhas, esse padrão traz várias ameaças. Impede a pressão de se estabilizar, o sono profundo baixa a parar de forma controlada e terapêutica. Mantém o cortisol elevado, favorecendo picos noturnos de pressão, gatilhos de AVC matinal. Perturba o sistema linfático, a equipe de limpeza do cérebro, promovendo inflamação vascular. Cria flutuações constantes na perfusão cerebral, a pressão necessária para o sangue atravessar os capilares delicados. Estes não são só termos médicos, são avisos. O corpo sussurra à noite, acordar suado, ofegante, com o coração acelerado, formigamento nas mãos, desequilíbrio, rigidez no pescoço pela manhã. Não são coisas da idade. Podem ser o corpo implorando por melhor posicionamento, hidratação e circulação. O que fazer? Trate a inquietação como um sintoma, não um hábito. Evite cafeína e álcool tarde. Quarto fresco e escuro, mas com roupas de cama em camadas leves. Use uma almofada corporal para sustentar as articulações e impedir movimentos bruscos inconscientes. E, sobretudo, fale com seu médico sobre um estudo do sono se você notar que acorda muitas vezes ou se mexe muito. A senhora Natália agora dorme com uma almofada cervical suave, mantém água na mesinha de cabeceira e faz respiração lenta antes de deitar. A recuperação é lenta, mas ela diz, achava normal acordar cansada. Não percebi que era um aviso que eu ignorava todas as noites. Ela está certa. Quando o sono vira campo de batalha, o corpo lembra. 7. Dormir depois de pular a medicação da pressão ou do coração. Para muitas pessoas, tomar medicação diária vira rotina, até a noite em que você esquece. Ou se sente bem e diz, só desta vez não faz mal. Talvez o frasco tenha acabado, você esteja cansado ou receie efeitos colaterais, e pula o comprimido da pressão ou do ritmo cardíaco. O que talvez você não perceba é que uma dose esquecida, especialmente antes de dormir, pode se transformar em um perigo silencioso enquanto você descansa. Em pessoas mais velhas, esse perigo pode surgir como algo irreversível, um AVC que chega antes do amanhecer, sem aviso. A pressão arterial segue um ritmo natural, sobe pela manhã e desce à noite. Esse mergulho é como o corpo se reinicia. Se você tem hipertensão, fibrilação atrial ou outra doença cardiovascular, seu corpo não regula bem esse ritmo sozinho. Os medicamentos existem para manter a estabilidade quando o sistema não consegue. Quando você pula a dose noturna, especialmente beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA ou anticoagulantes, algo alarmante pode acontecer. A pressão pode disparar entre as 2 e as 6 horas da manhã, justamente quando ocorrem mais AVCs. O coração pode acelerar ou ficar irregular. Com vasos já estreitados pela idade, colesterol ou inflamação, esse surto pode levar o sangue a estagnar e coagular. E coágulos não ficam quietos por muito tempo. O Sr. Arnaldo Oliveira, 72 anos, eletricista aposentado de Santa Catarina, cuidava bem da saúde. Caminhava, comia bem, nunca fumou. Tinha hipertensão leve e tomava um medicamento em dose baixa. Numa noite, distraído assistindo ao jogo, ele esqueceu de tomar a pílula. Achou que não tinha problema, tomaria pela manhã. Ele não teve essa chance. No dia seguinte, acordou estranho. A esposa notou o rosto diferente. Ele tentou falar, as palavras não saíam. Em menos de uma hora, estava no hospital com um AVC isquêmico moderado. Os médicos encontraram um pequeno coágulo no hemisfério esquerdo, provavelmente formado de madrugada, quando a pressão aumentou sem controle, o resultado direto da dose esquecida. O pior, o
O Sr. Arnaldo não sabia que o risco era tão imediato. Ele presumiu que uma vez não faria diferença. Mas em pessoas mais velhas, com artérias pouco elásticas e sangue mais espesso, isso pode ser o ponto de virada. Fisiologicamente, os antihipertensivos reduzem o estresse nas artérias e no coração. Quando você pula, o escudo desaparece. A pressão se acumula, o endotélio, parede interna dos vasos, fica irritado, as plaquetas que formam coágulos ficam mais ativas. Onde há pressão e turbulência, um coágulo pode se formar. Em pessoas mais velhas, a margem de erro é pequena. Uma dose esquecida pode separar uma noite estável de uma manhã que muda tudo. O Sr. Arnaldo está se recuperando com terapia, mas agora toma a medicação com rigor absoluto, sem exceções, e usa lembretes no celular. Ele me disse: uma noite me custou as palavras. Não vou deixar que me custe mais. Se você toma medicação para pressão, antiagregante plaquetário, anticoagulante, etc., seja consistente. Defina lembretes no celular. Peça a alguém para confirmar. Tenha um organizador de comprimidos. Mantenha um estoque de reserva na mesinha de cabeceira. Nesta fase da vida, seu cérebro depende de rotina ainda mais do que sua memória. 8. Dormir em quartos frios sem apoio adequado do pescoço. Associamos noites frias a melhor sono, ar fresco, lençóis gelados, corpo enroscado no cobertor. Muitas pessoas até baixam o ar-condicionado ou abrem a janela, querendo ser mais saudáveis. Mas e se esse quarto frio, combinado com mau apoio cervical, estivesse restringindo o fluxo para o cérebro, apertando as artérias e aumentando o risco de AVC? Com a idade, o corpo regula pior a temperatura, especialmente à noite. O frio causa vasoconstrição, estreitamento dos vasos sanguíneos. É mais perigoso no pescoço, onde as carótidas e vertebrais levam oxigênio ao cérebro. Agora imagine o pescoço ligeiramente dobrado no ângulo errado por uma almofada mole, ou pior, sem apoio nenhum. Esse desalinhamento, somado à vasoconstrição induzida pelo frio, reduz drasticamente o fluxo para o cérebro. Em uma pessoa mais velha, com vasos já rígidos e circulação lenta, você tem a combinação mortal: fluxo restrito, sangue se acumulando e formação de coágulos. A senhora Lourdes Dias, 78 anos, enfermeira aposentada do Amazonas, adorava quarto fresco e janela entreaberta, mesmo no inverno. Enrolava-se no cobertor, pescoço ligeiramente fletido sobre uma almofada baixa e mole. Achava normal, até saudável. Uma manhã, ela não acordou como sempre. O filho a encontrou semi-alerta, sem conseguir focar o olhar. Fala arrastada, incapaz de se sentar sozinha. Os exames mostraram um AVC no tronco cerebral, perigoso, por coágulo na circulação posterior, irrigada pelas artérias vertebrais que sobem pela coluna e pescoço. Sem doença cardíaca, sem tabagismo, sem medicação em falta. Um provável culpado: compressão crônica do pescoço mais vasoespasmo induzido pelo frio durante o sono. Com o tempo, reduziram o fluxo suficiente para formar um coágulo que viajou para a parte mais vulnerável do cérebro. A senhora Lourdes está em fisioterapia, anda com ajuda e tem dificuldade para engolir. Ela sempre lembra que o que ignoramos como um pequeno incômodo pode mudar completamente a vida em uma noite. Temperaturas frias apertam os vasos. Apoio cervical inadequado desalinha esses vasos. Juntos, reduzem o oxigênio no cérebro, especialmente de madrugada, quando a pressão naturalmente sobe. Se o cérebro está pouco oxigenado e os vasos contraídos, até um coágulo pequeno pode causar dano devastador. E há mais: muitas pessoas mais velhas têm espondilose cervical, desgaste natural da coluna do pescoço. Com mau apoio da almofada em um quarto frio, o risco de fluxo reduzido para o cérebro dispara. O que fazer? Quarto fresco, não gelado, temperatura ótima para pessoas mais velhas é 18 a 20 graus Celsius. Garanta apoio cervical adequado, almofada de firmeza média que mantém a cabeça alinhada com a coluna, nem para baixo nem muito virada. Evite dormir com o queixo encolhido no peito ou a cabeça exageradamente de lado. São ajustes pequenos que protegem, mantendo o cérebro bem nutrido enquanto você dorme. A senhora Lourdes me disse:
Nunca pensei que algo tão simples, o frio, a almofada, pudesse prejudicar meu cérebro. Eu não sabia. E esse é o ponto mais assustador: muitas pessoas não sabem. Fazem o que parece natural, o que sempre fizeram, sem perceber que o corpo envelhecido joga com outras regras. 9. Deitar-se imediatamente após beber muito ou comer em excesso. Muitas pessoas acreditam que barriga cheia e uma taça de vinho ajudam a dormir melhor. É um ritual em muitos lares brasileiros. Mas preciso lhe dizer algo que talvez nunca tenha ouvido: ir para a cama logo depois de uma refeição pesada ou de álcool pode desencadear o tipo de AVC que lhe rouba tudo, fala, memória, independência, antes de você perceber o que aconteceu. O corpo envelhecido processa comida, álcool e estresse de forma diferente. O que antes trazia conforto pode se tornar um perigo silencioso. Uma refeição noturna gordurosa, rica em sal e açúcar, coloca o intestino para trabalhar em sobrecarga. O sangue é desviado do cérebro para o trato digestivo. A queda de perfusão cerebral pode não parecer dramática, mas com artérias estreitadas, as consequências pesam. Junte álcool à equação. Primeiro ele vasodilata, vermelhidão, sonolência. Quando o efeito passa, os vasos contraem novamente. A pressão dispara, o coração trabalha duro para se estabilizar. Em pessoas mais velhas, essas mudanças podem levar a arritmias, oscilações bruscas de pressão e má oxigenação do cérebro, tudo aumentando o risco de AVC, especialmente durante o sono, quando você está mais vulnerável. O Sr. Geraldo Ribeiro, 74 anos, produtor rural do Mato Grosso, tinha uma rotina: jantar às 19 horas, uma dose de uísque às 20 horas, cama às 20 horas e 30. No inverno, em um jantar festivo, ele exagerou. Às 4 da manhã, sua esposa o encontrou frio e sem resposta. Na urgência, a tomografia mostrou um AVC isquêmico maciço no lobo frontal, por coágulo formado e migrado durante a noite. Sem fibrilação atrial, sem infecção, sem falha de medicação. O que havia? Triglicerídeos pós-prandiais elevados, sangue desidratado e vasoconstrição de rebote do álcool. A combinação reduziu a perfusão cerebral tempo suficiente para um coágulo letal se formar. O Sr. Geraldo sobreviveu, mas o AVC roubou-lhe a capacidade de falar. Sua esposa, agora cuidadora em tempo integral, me disse em lágrimas: achávamos que fazíamos tudo certo. Não sabíamos que o jantar e a bebida poderiam tirá-lo de mim. A verdade: digestão e álcool competem com o cérebro por recursos. Depois dos 60, a digestão desacelera, a comida fica mais tempo no estômago, puxando sangue do cérebro por horas. O álcool desidrata o sangue e pode desorganizar o ritmo cardíaco. Juntos, criam instabilidade da pressão, favorecem coágulos e reduzem a perfusão cerebral, especialmente no aumento matinal do cortisol, quando mais ocorrem AVCs. O que fazer? Se vai beber, faça-o com moderação e mais cedo no dia. Se gosta de comer bem, espere pelo menos 3 horas antes de se deitar. Beba água durante o jantar. Evite comidas muito salgadas, gordurosas ou açucaradas à noite. E não confunda sonolência com bom sono. O sono induzido por álcool é fragmentado e prejudicial. Isto não é sobre nunca mais desfrutar de comida ou bebida. É sobre respeitar o que seu corpo precisa nesta fase da vida. Você trabalhou duro para viver bem. Não deixe que um simples ritual de jantar desfaça o que construiu. Porque quando se trata de AVC, a ameaça nem sempre vem com dor ou aviso, às vezes chega embrulhada em conforto, disfarçada de rotina. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Agora que percorremos os 9 hábitos perigosos que podem aumentar o risco de AVC durante a noite, você pode se perguntar: como é o sono seguro? O que posso mudar hoje? Não só para dormir melhor, mas para proteger meu cérebro a longo prazo? Vamos reunir tudo. Vou guiá-lo por hábitos que curam, não que ferem. A prevenção começa na consciência, e o poder de mudar começa com você. O sono não é só descanso, é proteção. Se você chegou até aqui,
obrigada. Não só por assistir, mas por se importar o suficiente para entender como o sono pode moldar silenciosamente a saúde do seu cérebro. O que você aprendeu não é sobre medo, é sobre poder. O poder que vem do conhecimento do que acontece dentro de você enquanto o mundo dorme. Nesta etapa da vida, conhecimento não é só útil, é protetor. Cada escolha agora, por mais pequena que seja, pesa mais do que pesava há décadas. Vimos 9 hábitos silenciosos que parecem inofensivos, posições de conforto, rotinas familiares, decisões tomadas por dor ou cansaço. Mas cada um pode empurrar o cérebro, devagar e em silêncio, para o perigo. Dormir completamente plano sem almofada, de bruços, em uma poltrona reclinável, debaixo de um cobertor pesado sobre a cabeça, sobre o braço preferido, mexendo-se a noite toda, pulando a medicação, em quarto frio sem apoio cervical, ou indo para a cama com barriga cheia e álcool. Cada um, com o tempo, cria condições para o sangue estagnar, engrossar e coagular. Em um corpo já com as mudanças naturais da idade, artérias rígidas, circulação lenta, menos oxigênio, esses coágulos não são só possíveis, são prováveis. Mas aqui está a verdade mais importante que posso oferecer a você, como doutora Roberta Andrade: a maioria dos AVCs que acontecem durante o sono são evitáveis. Deixe isso assentar. Não são inevitáveis. Não são aleatórios. Muitas vezes resultam de rotinas que nunca questionamos, sinais do corpo que ignoramos, hábitos de conforto que deixaram de nos servir à medida que envelhecemos. Se há uma mensagem para levar daqui, é esta: você ainda tem controle. Você pode mudar como dorme, como cuida do seu cérebro e como protege o seu amanhã. O sono é quando o cérebro restaura o fluxo, limpa toxinas, equilibra hormônios e se prepara para outro dia. É quando você está mais vulnerável, mas também quando está mais aberto a se curar, se permitir. Comece hoje. Eleve ligeiramente a cabeça. Durma, se puder, sobre o lado esquerdo. Apoie adequadamente o pescoço. Evite bebidas e refeições pesadas tarde da noite. Não pule a medicação. Use roupas de cama respiráveis. Hidrate-se durante o dia. Crie um espaço de sono que honre os anos vividos e a vida que ainda quer desfrutar. Não são mudanças dramáticas, são ajustes sutis com imenso peso. Em um mundo cheio do que não podemos controlar, está é uma parte da sua saúde onde suas decisões contam, todas as noites. Não é tarde para mudar. Você não foi longe demais para se proteger. Nunca é tarde para aprender a dormir com sabedoria, não só por conforto, mas por sobrevivência. Como costumo dizer aos meus pacientes, não importa apenas quanto você dorme, mas quão sabiamente você dorme. Então, hoje, quando você puxar as cobertas e deitar a cabeça, pergunte-se: a forma como estou dormindo está ajudando o meu cérebro ou prejudicando-o? Porque ao proteger o sono, você protege tudo: a fala, a memória, o equilíbrio, a independência. Você protege a essência de quem você é. E isso sempre vale a pena. Estas lições pretendem inspirar você a viver de forma plena e autêntica. Agora eu gostaria de ouvi-lo. Compartilhe uma coisa que aprendeu e que vai aplicar na sua vida. Vamos nos apoiar nesta jornada de verdades e saúde. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como este. Obrigada por assistir. E que você possa viver a vida nos seus próprios termos, com saúde, consciência e o poder de escolher o melhor para você, todas as noites.